Bom dia a todos, meu nome é Antônio Braga, eu sou médico ginecologista obstetra e faço parte do programa Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina, sob tutoria do professor e acadêmico Jorge Rezende Filho. Continuando o nosso curso de emergências médicas da Academia Nacional de Medicina, nesse módulo de ginecologia e obstetrícia, teremos mais uma manhã com temas muito importantes da nossa especialidade. Começaremos a nossa manhã de aprendizado com o Dr. Anderson Borovac Pinheiro, que nos falará sobre hemorragia do pós-parto. Dr. Anderson é formado em medicina pela Unicamp, onde fez seu mestrado e seu doutorado. Ele trabalha como médico contratado do CASB da Unicamp e atualmente cursa pós-doutorado pelo Massachusetts General Hospital, da Harvard University, com um projeto intitulado Desenvolvimento de Estratégias de Implementação do novo Programa de Ações da Organização Mundial da Saúde para tratamento de hemorragia do pós-parto. Vejam, portanto, que ele está completamente envolvido com o tema que nos ensinará hoje. Em seguida, falará o Dr. Felipe Favoretti sobre trauma e reanimação cardiopulmonar na gravidez. Dr. Felipe, conquanto tenha formado na MSK em Vitória, fez toda a sua formação dali em diante na Unifesp. Curiosamente, começa sua residência em clínica médica, depois migrando para a ginecologia obstetrícia, que lhe deu bastante potência nos temas clínicos. Fez ainda especialização em medicina fetal e seu mestrado em patologia obstétrica na Unifesp. Nesse momento, é médico assistente do departamento de obstetrícia da Unifesp, bem como médico da unidade materno-fetal do Hospital Israelita Albert Einstein, além de ser instrutor do curso de urgências da SOGESP e da OPAS, Ministério da Saúde, da estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia. Aproveitem os temas, aproveitem os palestrantes, mas fiquem conosco para o final da manhã, nossa roda de perguntas, discussões no nosso debate. Mais uma manhã proveitosa desse curso de emergências médicas da Academia Nacional de Medicina no módulo de ginecologia e obstetrícia, coordenado pelo professor acadêmico Jorge Rezende Filho. Bom dia a todos. Meu nome é Anderson Pinheiro, sou médico ginecologista obstetra. A minha área de especialização, meu doutorado e meu pós-doutorado eu fiz em hemorragia pós-parto. E por isso que eu vim aqui para a gente ter esse bate-papo sobre esse assunto. Eu queria agradecer primeiramente o convite de estar participando aqui com vocês do curso de emergências médicas. E mais tarde a gente vai comentar algumas partes da aula, vocês têm direito a conversar, tirar dúvidas, e a gente pode conversar mais profundamente sobre algum assunto que interesse mais. Bom, então vamos lá, o assunto de agora é hemorragia pós-parto, é um assunto que eu adoro discutir. Então, vou começar falando sobre a razão de mortalidade materna no mundo. Então, a gente sabe que o mundo ele encontra diversas razões de mortalidade materna. Nos países mais pobres, a razão de mortalidade materna é muito alta, enquanto que nos países mais ricos, a razão de mortalidade materna ela é bem mais baixa, o que mostra para a gente que a maior parte das mortes maternas elas são evitáveis, e a gente tem como agir sobre as mortes maternas. Aqui no Brasil, a gente tem uma razão de mortalidade materna intermediária, no ano de 2017 foi em torno de 55, 65 mortes, depende de onde é a fonte desse dado, mas o que a gente sabe é que esse valor é alto, considerando países muito ricos, como Estados Unidos, Canadá, que tem em torno de 35, o Canadá que tem em torno de 10 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. E quando a gente vai estudar a principal causa de morte materna no mundo, a hemorragia materna é aquela que ganha em disparado. Aqui no Brasil e nos países da América Latina, a principal causa de morte materna ainda é a pré-eclâmpsia e os distúrbios hipertensivos, mas no mundo a hemorragia pós-parto é aquela que ganha importância. E aqui a gente vê como que é a distribuição das causas de morte nas diversas faixas etárias, a gente vê que a hemorragia ela é predominante independente
da idade materna. Ela ganha um pouco mais de importância aqui por volta dos 35 até os 44 anos, mas desde a adolescência até o final da vida reprodutiva, ainda é a principal causa de morte materna. Mais importante do que morte, ou tão importante quanto a causa de morte materna, a hemorragia é uma imensa preocupação com a hemorragia em relação à morbidade materna. Então, essa publicação que mostrou para a gente, em azul, aqui bem pequenininho, a importância da morte materna comparada à morbidade materna, que são esses gráficos aqui em vermelho. Então, o que a gente fala, para cada morte materna que a gente tem devido à hemorragia, que já são números absurdos, números muito elevados, a gente tem um número muito maior de pacientes que acabam tendo uma morbidade materna grave decorrente dos quadros de hemorragia. O que inclui internação em UTI, necessidade de transfusão sanguínea, necessidade de procedimentos cirúrgicos, perda do útero, alteração da fertilidade. E a gente sabe que, para cada morte materna ou uma paciente com uma morbidade muito grave materna, a gente acaba afetando toda uma família, porque ela envolve o cuidado dos filhos, cuidado do marido, a participação do marido junto dessa família, o convívio de toda a família no cuidado tanto dos filhos quanto para o ajuste da dinâmica familiar. Então, para a gente levar em consideração a importância da hemorragia materna, atualmente e sempre foi, né? Esse gráfico mostra aqui para a gente como que nos últimos anos a hemorragia pós-parto ela ganhou importância e vem com números crescentes. Esse estudo avaliou mais de 8 milhões de partos e ele mostra que, com o passar dos anos, aumentaram os números de hemorragia nos Estados Unidos, esse estudo é americano, assim como a necessidade de procedimentos cirúrgicos, internação em UTI e necessidade de transfusão sanguínea. Um pouco disso, os autores tentam justificar por que isso tem acontecido nos últimos anos, e basicamente a gente não sabe por que tem acontecido, talvez seja um diagnóstico mais apurado, talvez seja a forma de a gente cuidar dos dados científicos, a gente tem dados mais precisos, mas também pode ter um pouco da influência da parte médica na assistência ao parto, com um aumento de intervenções, como, por exemplo, o uso de ocitocina, o parto instrumentalizado, e até mesmo o aumento da morbidade materna. Então, a gente tem uma população que está ficando mais obesa, população que está ficando com mais comorbidades quando vai chegar na hora do parto, e isso também aumenta a chance das pacientes terem hemorragia. E por que a gente tem que dar uma atenção muito especial aos quadros hemorrágicos? Dentre os principais quadros que podem gerar morte materna, a hemorragia é aquela que você tem o menor espaço de tempo entre o acontecimento da patologia, o diagnóstico e o tratamento para evitar a morte. Então, dentre as principais causas de morte materna, como, por exemplo, infecção, complicação do parto, eclâmpsia, é aquela que você tem menos tempo desde quando ela acontece até a morte da materna, que isso vai acontecer por volta de 2 a 5 horas depois que a gente tem o início do quadro. Basicamente, isso chama atenção para quê? A gente tem que diagnosticar muito rápido e agir muito rápido. A gente precisa de um tratamento rápido e eficaz para evitar a morte e também diminuir a morbidade materna. A gente precisa também falar um pouco sobre a prevenção da hemorragia. Não basta só a gente tratar a hemorragia pós-parto, mas a gente tem que prevenir. E daí foi que nos anos 80 e início dos anos 90 começou se falar muito sobre o manejo ativo do terceiro período do parto, que a sigla em inglês é AMSTIL. Basicamente, o manejo ativo do terceiro período do parto é composto por 4 procedimentos. O primeiro deles é o uso de útero tônico. O segundo é a massagem uterina. O terceiro, eles colocavam como uma tração controlada do cordão, uma dequitação dirigida. E o quarto, que era o clampeamento precoce do cordão. No entanto, essa revisão sistemática, ela mostrou para a gente que dentro desses 4 fatores que eram importantes e que foi primeiramente descrito nos anos 80, lá como prevenção de hemorragia pós-parto, aquele que realmente faz diferença é você usar o útero tônico. Não importa qual útero tônico você usa, desde que você use. Isso sim diminui o sangramento pós-parto. Aqui só para lembrar um pouco sobre os uterotônicos e as doses para prevenção de hemorragia pós-parto. Então, você pode usar ocitocina, misoprostol, argometrina ou até mesmo a carbetocina. A ocitocina ela pode ser usada
tanto na forma endovenosa quanto na forma intramuscular. Os estudos não mostram diferença entre a eficácia e a forma de administração do terotônico. O que a Organização Mundial de Saúde diz é o seguinte: se a paciente já tem um acesso venoso, de repente, por qualquer outra causa, usa a forma endovenosa mesmo, não precisa necessariamente fazer a forma intramuscular. O misoprostol você pode fazer de forma oral, até mesmo retal, na dose de 400 até 600 microgramas. A ergometrina é uma forma intramuscular, que é muito mais utilizada e o efeito é mais eficaz, com menor chance de ter eventos adversos. E a carbetocina, que é aquela que tem melhor eficácia, mas o único problema que a gente tem é que ela é muito cara, então a chance da gente conseguir usar em larga escala aqui no Brasil é pequena. Essa revisão sistemática com meta-análise mostrou para a gente que, comparativamente, usando os princípios de ocitocina e ergometrina, misoprostol e ocitocina, ou até mesmo a carbetocina, o que realmente fez diferença e diminuiu a hemorragia pós-parto foi o uso da carbetocina. Então, se você pode usar qualquer alterotônico é muito eficaz. Mas, se você tiver disponível, a carbetocina é aquela que é a de escolha. Teve uma publicação esse ano, agora no ano de 2021, que foi publicada no New England Journal of Medicine, foi uma revisão sobre a hemorragia pós-parto. Ele mostrou que há alguns fatores de risco e é uma medida preventiva que você pode usar quando você está admitindo essa paciente no hospital. Então, você pode classificar esses pacientes como baixo risco, médio risco ou alto risco para hemorragia pós-parto. Como que a gente vai dividir essas pacientes? Então, ela vai ser baixo risco à hemorragia se ela não tiver nenhuma incisão uterina prévia, se ela tiver uma gestação única, menos do que 4 partos vaginais prévios, ausência de alteração de sangramento ou ausência de história de hemorragia pós-parto. Médio risco para hemorragia, quando ela já tem alguma incisão uterina, se ela tem gestação múltipla, mais de 4 partos vaginais, quadro de corioameningite, história de hemorragia pós-parto em gestações prévias, mioma grande, óbito fetal, um peso fetal estimado acima de 4 quilos ou um índice de massa corpórea acima de 40. E ela tem um alto risco para hemorragia pós-parto, se ela tem placenta prévia de inserção baixa, uma suspeita do espectro da placenta acreta, a hemoglobina abaixo de 10, plaquetas abaixo de 100 mil, sangramento ativo na admissão e coagulopatia conhecida. A partir do momento que você classifica essa paciente na entrada, eles acreditam que sim, ela vai ser baixo risco de hemorragia pós-parto, você só precisa ter um banco de sangue disponível caso seja necessário. Se ela tem um baixo risco, logo na entrada já colhe uma tipagem sanguínea e uma prova cruzada. E se ela tem alto risco de hemorragia pós-parto, você pode fazer a tipagem sanguínea com a prova cruzada e pelo menos 2 concentrados de hemácias já disponíveis, porque provavelmente ela vai precisar de sangue. Essa foi uma publicação do ano de 2021, mas o que os estudos prévios dizem é, independente do risco de hemorragia pós-parto, da classificação da paciente, geralmente a gente não consegue prever quais são as pacientes que vão evoluir com a hemorragia pós-parto. Então, o que a gente tem de mais palpável é a paciente que tem uma história de hemorragia pós-parto no parto anterior, essa sim tem alto risco de ter hemorragia pós-parto nessa gestação que você está assistindo agora. Mas, tirando esse fator de risco, os outros pouco ajudam sobre a avaliação. De qualquer forma, está aqui, foi uma publicação do New England e talvez pode servir como um direcionamento. A gente vem falando sobre hemorragia pós-parto, mas vocês viram que eu ainda não defini o que é hemorragia pós-parto. Afinal, o que é a hemorragia puerperal? Bom, a gente tem várias definições. Então, basicamente, pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem uma hemorragia pós-parto, ela é definida como a estimativa visual de perda sanguínea acima de 500 ml após o nascimento, nas primeiras 24 horas. Hemorragia pós-parto grave, quando é acima de 1.000 ml, nas primeiras 24 horas. Para FIGO, a nossa Federação Internacional, a hemorragia pós-parto é quando ela é acima de 1.000 ml, quando foi realizado cesárea, mas ele faz esse diferenciamento entre parto normal e parto cesárea. Para o ACOG, qualquer sangramento, independente da vida do parto, acima de 1.000 ml. E o Royal College, ele considera entre 500 e 1.000 ml minor PPH e acima de 1.000 ml major PPH. Ou seja, quando a gente tem várias definições, a gente não sabe exatamente o que é hemorragia pós-parto. E é isso que a gente vai começar a discutir a partir de agora.
como que eu faço, como que eu defino então hemorragia de pós-parto e como que eu faço o diagnóstico? Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é que eu vou fazer assistência de diversos tipos diferentes de pacientes. Então, eu vou ter uma paciente muito magra, eu vou ter uma paciente um pouco mais obesa, eu vou ter aquela que pratica exercício, tem aquela paciente que ela faz algum tipo de exercício, atividade física, ou aquela que tem alguma comorbidade. Tem diabetes, tem pressão alta, ela tem HIV, uma doença hemolítica grave. Então, cada mulher vai responder de forma diferente à mesma quantidade de sangramento. Então, será que a gente pode definir igual o volume de sangramento para esses diferentes tipos de mulheres? Será que o que seria normal? Perder 500 ml? Perder 1000 ml? Não sei. A gente não consegue ter uma definição para todas as mulheres que seja igualmente para diagnóstico e igualmente que eu necessito de tratamento. Mas eu até entendo a forma como o OMS ainda mantém o diagnóstico entre 500 ml e 1000 ml, porque ele tem que cuidar de uma população mundial. Então, a população mundial é muito heterogênea. A OMS precisa definir para paciente que mora no Canadá, paciente que mora na África, entendeu? Então, eu acho que ela põe um cutoff mais baixo, porque a gente não está preocupado com falso positivo, a gente precisa de um tratamento e diminuir a morbidade. Esse estudo aqui foi muito importante, porque ele mostrou, é uma revisão sistemática, ele quantificou a quantidade de perda sanguínea no pós-parto, e vejam como é diferente. A gente tem uma média de perda sanguínea muito próximo de 500 ml. Então, eu posso considerar até quase normal perder 500 ml no pós-parto, certo? E se você for ver aqui o intervalo de confiança, alguns estudos mostraram até muito superior. Por exemplo, esse Portman e Groot, ele chega a um intervalo de confiança que pode chegar na perda máxima próximo de 700 ml, outro próximo de 600 ml, e isso sendo considerado normal e não hemorragia. E aí dificulta um pouco mais o nosso diagnóstico. Outro problema que a gente tem é que, basicamente, a gente usa a estimativa visual de perda sanguínea. E o que a gente pode considerar normal? Essa perda sanguínea é uma perda sanguínea que chega a molhar o lençol, ou eu preciso esperar a paciente ter esse tipo de sangramento para a gente diagnosticar e iniciar o tratamento? Lembrando que é a patologia que eu menos tenho tempo entre o diagnóstico e um tratamento rápido e eficaz. Infelizmente, a estimativa visual de perda sanguínea, ela não é muito eficaz para diagnosticar. Vários estudos já mostraram que comparando a estimativa de perda sanguínea visual e os outros tipos de avaliação da perda sanguínea, infelizmente a estimativa visual, ela é a que menos tem efetividade. Mas, na prática clínica, geralmente é aquela que a gente tem disponível facilmente, e geralmente é aquela que a gente vai usar para fazer o diagnóstico. Foi então, com essa dificuldade, que foi desenvolvido um coletor de sangue pós-parto, que a gente coloca embaixo das nádegas da paciente, quando ela está em litotomia, obviamente, e esse coletor, ele é calibrado, eu consigo quantificar em ml qual que é a perda sanguínea da paciente pós-parto. E o que os estudos têm mostrado? Que usar o coletor é melhor do que não usar nada. Mas ainda assim, ele não é eficaz e ele pode atrasar, inclusive, o diagnóstico de perda sanguínea. Basicamente, porque às vezes quando a paciente está em TDAH, em litotomia, a perda sanguínea já está acontecendo, mas ela não está sendo exteriorizada. Então, eu tenho um pouco de sangue que fica aqui dentro do útero, mas ele não está saindo pela vagina, eu não estou coletando, não sei basicamente que a paciente tem hemorragia pós-parto. Dessa forma, o que a gente pode fazer? Começou a pensar se os sinais vitais poderiam influenciar de alguma forma ou me auxiliar no diagnóstico de hemorragia pós-parto. Para a gente tentar estudar os sinais vitais, a gente precisa averiguar e lembrar um pouco como que são as alterações cardiovasculares fisiológicas durante a gravidez. Então, lembrando que durante a gravidez normal fisiológica, a paciente ela tem um aumento do débito cardíaco, pode ser até 50%, um aumento da frequência respiratória de 15 a 20 batimentos por minuto, uma diminuição da resistência vascular periférica e uma diminuição da pressão arterial.
Isso faz com que as alterações hemodinâmicas de gestação, elas vão retardar o reconhecimento da hipovolemia. E que uma gestante saudável, ela pode perder até 1.000 ml sem ter nenhuma alteração hemodinâmica significativa. E aí eu tenho um problemão. Eu tenho dificuldade no diagnóstico visual, dificuldade na quantificação, e eu tenho dificuldade, então, agora para avaliação dos sinais vitais. Foi então que o Dr. Pacanhela realizou essa revisão sistemática e avaliou de todos os sinais vitais qual aquele que mais poderia auxiliar no diagnóstico de hemorragia pós-parto. E ele viu que, dentre todos os sinais vitais, o índice de choque foi aquele que teve maior correlação entre a alteração do índice de choque e a hemorragia pós-parto. Foi aí que a gente publicou, então, esse artigo no American Journal, que tentou conciliar a presença de alterações de sinais vitais do índice de choque no diagnóstico de hemorragia pós-parto. Para quem não se lembra, o que é, então, a hemorragia ou índice de choque? Basicamente, é uma conta simples que a gente faz dividindo a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. A gente tem vários estudos na literatura, que são estudos retrospectivos, usando o pior sinal vital que a paciente apresentou, que correlaciona a alteração do índice de choque ao desfecho materno grave, com admissão em UTI, transfusão sanguínea acima de 4 unidades, diminuição da hemoglobina, morbidade materna grave e morte. Foi aí que a gente realizou esse estudo lá na Unicamp e a gente quantificou durante 24 horas a perda sanguínea e correlacionou com alterações dos sinais vitais. O primeiro dado que a gente encontrou foi que, tanto para paciente que sangra pouco quanto para paciente que sangra muito, a grande parte da perda sanguínea que ela vai ter vai ser nos primeiros 40 minutos pós-parto. Isso lança um alerta para a gente falando, olha, eu preciso diagnosticar antes de 40 minutos, porque é onde eu vou conseguir interferir e diminuir o sangramento dessa mulher. E o estudo mostrou para a gente também que quanto maior a perda sanguínea, maior é o índice de choque. A gente avaliou, então, as alterações de sinais vitais entre 20 e 40 minutos, entre 40 e 60 minutos, para avaliar se a gente conseguia ver se a avaliação do índice de choque da alteração da frequência cardíaca poderiam nos auxiliar no diagnóstico antes dos 40 minutos. E o que mostrou foi que o estudo os sinais vitais têm baixa sensibilidade, uma alta especificidade, e usando os pontos de corte para índice de choque acima de 1 e a frequência cardíaca acima de 105, eu mantenho essa diminuição, essa baixa sensibilidade e aumento da especificidade. A partir disso, a gente, através dessa publicação, incluiu a alteração do índice de choque no diagnóstico de hemorragia pós-parto. Lembrando que ele tem baixa sensibilidade. Isso quer dizer o quê? Todo paciente que está com índice de choque alterado não quer dizer que ele tem hemorragia pós-parto. Mas, se a paciente tem um índice de choque normal, ela tem bem pouca chance de ter hemorragia pós-parto. Entendeu? Então, o que a gente classificou? Os pacientes com a perda abaixo de 500 ml, se ela tem o índice de choque abaixo de 1, eu só vou fazer uma observação habitual. Se o índice de choque é acima de 1, eu vou só fazer uma observação rigorosa. Se a perda de sangue foi entre 500 e 1.000 ml e o índice de choque ainda está abaixo de 1, eu vou manter a observação rigorosa. Mas, se ela tem uma perda acima de 500 ml e o índice de choque acima de 1, eu já vou tratar a hemorragia. E se a perda for acima de 1.000 ml e o índice de choque, mesmo sendo menor do que 1, eu também vou tratar a hemorragia. E se for maior do que 1, eu vou considerar transfusão. Acima de 1,4, inclusive, a internação em UTI. E aí a gente criou para facilitar a regra dos 1. Basicamente paciente pós-parto, com índice de choque acima de 1, sangramento acima de 1.000, ou frequência cardíaca acima de 100, considerar o tratamento de hemorragia pós-parto. Por que a gente escolheu esse cutoff de índice de choque acima de 1? Quando você está lá na assistência com a paciente, é muito difícil fazer uma conta, né? Tipo, dividir a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Só que, quando eu tenho igualzinho a pressão arterial sistólica e a frequência cardíaca, o índice de choque já é 1, mesmo valor. Então, 130 de frequência, 130 de pressão arterial sistólica. 100 de frequência, 100 de pressão arterial sistólica. Aí, eu já vou ficar alerta. Lembrando, então, das principais causas de hemorragia pós-parto,
A grande parte dos casos de hemorragia ocorrem devido à atonia uterina, por volta de 70%. 19% são as causas de retenção placentária, retenção de coágulos, variações do acretismo placentário. Em torno de 10% trauma, tanto trauma de laceração do canal de parto, quanto a ruptura uterina e inversão uterina. E nos casos de exceção, as alterações de coagulação. Vamos começar falando um pouquinho, então, sobre os tipos de tratamento que a gente tem disponíveis. Então, basicamente, o que os estudos têm mostrado? Que a gente só fazer um treinamento em medicações e tratamentos que a gente tem de hemorragia pós-parto não são suficientes. Então, precisa ter, claro, mas só isso não é suficiente para diminuir a mortalidade. O que a gente precisa para diminuir a mortalidade no hospital que você trabalha, isso veio através desse estudo aqui chamado The Better Versus Study, a gente precisa de trabalho em equipe e comunicação, uma rede de apoio, pode ser intra-hospitalar ou extra-hospitalar, quando você precisa transferir a paciente, e o lugar que você precisa, que você trabalha, precisa estar pronto. Você tem que ter medicações, você tem que ter soro, você tem que ter suporte cirúrgico, você tem que ter suporte de UTI, ou, através das correlações, saber para onde transferir quando tudo isso é necessário. Então, diagnosticou hemorragia pós-parto, a primeira coisa é chamar ajuda, é o mais importante, ninguém consegue tratar hemorragia pós-parto sozinho. A abordagem inicial da mulher com hemorragia pós-parto vai incluir, então, assegurar vias aéreas, igual qualquer paciente grave. Assegurar vias aéreas, potencializar a oxigenação com máscara de oxigênio, esvaziar a bexiga, manter a mulher aquecida e assegurar 2 acessos venosos calibrosos. E o primeiro tratamento na forma de bundle, a gente vai fazer através desse método mnemônico chamado TRUM, Transamin, reposição volêmica, uterotônico e massagem uterina. O que quer dizer uma abordagem na forma de bundle? Toda paciente que você diagnosticar hemorragia pós-parto, você vai tratar na forma de bundle, através do TRUM. O ácido tranexâmico entrou principalmente depois da publicação, em 2017, do estudo que avaliou, um trial que avaliou o tratamento de hemorragia pós-parto com ácido tranexâmico, e a OMS, inclusive, incluiu na sua categoria de tratamento. E para a gente lembrar um pouco das drogas e as doses para o tratamento de hemorragia pós-parto, aqui a ocitocina vai aumentar de 10 unidades da prevenção para 20 a 40 unidades, a cabertocina é a mesma dose, o misoprostol aumenta de 400 a 600 para 800, a ergometrina a mesma dose, e o Transamin, que é por volta de 1 grama. Lembrando que, nos casos refratários, você precisa checar e suturar as lacerações que podem ser outras causas de sangramento, esvaziar o útero e esvaziar a bexiga. Quando você fez tudo isso, você ainda tem os quadros de hemorragia pós-parto refratário, a gente também tem as intervenções para hemorragia pós-parto refratária. E a gente tem, então, as manobras de compressão, que são as manobras de compressão uterina bimanual e a compressão aórtica. Aqui a gente tem uma forma de avaliar a compressão aórtica, com a avaliação do pulso femoral, e quando a gente vê cessar o pulso femoral, quer dizer que sua compressão aórtica está sendo efetiva. O uso dos balões de tamponamento, que tem os comerciais já próprios para o útero, como o BAC, o EBB, o Elavi, ou você pode criar um balão de tamponamento usando preservativo ou uma sonda Foley, tanto faz, a eficácia é a mesma. Lembrando que o balão de BAC e os outros balões de tamponamento podem ser inseridos também nos partos cesariana. Essa revisão sistemática que a gente fez, ela comparou os diversos tipos de balão de tamponamento e mostrou que a efetividade dos balões de tamponamento no tratamento de hemorragia pós-parto está acima de 80%, eles são melhores nos casos de parto vaginal, mas olha aqui, eles podem ser inclusive utilizados nos casos de placenta prévia e o espectro da placenta acreta. E comparando o balão de Bacri e o balão de condom, né, de preservativo, a eficácia é muito semelhante dos dois tipos, então você pode usar tanto um quanto o outro, não importa se você não tem o Bacri no seu hospital, você pode usar o do preservativo. O NSD, ele é um traje anti-choque, fabricado com neoprene, especificamente desenvolvido para o tratamento de hemorragia pós-parto e choque, e os estudos têm mostrado uma diminuição dos casos de mortalidade quando utilizado.
Um grupo da Colômbia, eles utilizam, para os casos refratários, balão de Bacri e o INST, e eles têm uma publicação mostrando uma alta efetividade quando você tem a associação dos dois. Teoricamente, o INST é só usado, só indicado quando a paciente tem sinais de choque, mas esse grupo colombiano tem mostrado que talvez não, talvez a gente possa utilizar nos casos não de choque também, com efetividade de tratamento de hemorragia pós-parto refratária. Mas isso ainda demanda um pouco mais de estudos, talvez eu venha com mais novidades aqui para frente para você. A aplicação, então, do INSD vem desde os tornozelos até a região abdominal, e a retirada ela é feita da mesma forma, da região dos tornozelos, progressivamente até a região abdominal. Essa retirada pode demorar de 3 a 4 horas, tem que ser muito lenta para a paciente se adaptar. Falar um pouquinho, então, sobre os procedimentos cirúrgicos e invasivos para o tratamento de hemorragia pós-parto. Então, a gente tem as suturas de compressão, a embolização, a desvascularização cirúrgica e a histerectomia. Falando, então, sobre um pouco da sutura de compressão, a gente tem as suturas que são realizadas no corpo uterino. Para diminuir o seu volume, a sutura vai ajudar no tônus uterino. O mais utilizado, mais conhecido aqui no Brasil, é o Belinte, mas a gente tem outras formas também de realização, como o Deschaux, Raimann, o Pereira, e todas são igualmente efetivas. Alguns estudos mostram, inclusive, uma efetividade próxima de 100%. Então, você pode realizar essa sutura mesmo antes de realizar a histerectomia. As vascularizações cirúrgicas que vão da ligação da ilíaca interna e até da artéria uterina, das artérias ovarianas, isso tudo ajuda e diminui. E o que a gente tem de novidade esse ano, aqui no ano de 2021, foi a publicação de trials, esse foi um que está no New England, que é o jornal mais importante que a gente tem, mas de outros estudos também que usando o ácido tranexâmico profilático para cesáreas. Então, você usaria 1 grama de ácido tranexâmico para toda paciente que você faria uma cesariana. E mostrou o quê? Tem uma diminuição do sangramento, da necessidade de transfusão e, basicamente, melhora as taxas de hemoglobina pós-parto. O uso profilático de transamin na cesariana é mais efetivo quando você tem uma cesariana antes do trabalho de parto. Então, seria a cesárea eletiva mesmo. E a gente tem essa revisão sistemática com meta-análise que mostrou os mesmos resultados. Então, diminuição de sangramento, diminuição de procedimento, diminuição de necessidade de transfusão. Tudo isso porque o que a gente quer? A gente quer um casal feliz, que esteja bem com o filhinho, todo mundo saudável após o parto e após a alta hospitalar principalmente. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui disponível para a gente tirar qualquer dúvida. Muito obrigado.